Boa noite a todos. Esperar o pessoal entrar. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Quem já leu esse livro aí e foi transformado? Antes mesmo da gente fazer a leitura, na hora que eu fui postar sobre o que faríamos hoje, recebi já vários testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas com a leitura desse livro. E eu creio que esse desafio que a gente está começando hoje, primavera foi ontem, né? A gente está aí numa nova estação e eu creio que muitas coisas vão sair desse propósito aqui de leitura, de descoberta e de transformação. Então eu peço que todos abram o coração para que essa palavra, né, possa entrar, fazer uma varredura no seu coração e que a gente consiga extrair o que há de melhor aí dentro. Então aqui, ó, essa é a capa dele. O que eu postei é um verde escuro, mas é porque a minha versão é um pouco anterior a essa última que está sendo vendida. Esse livro eu sempre presenteava pessoas com ele, porque quando eu li eu fui muito edificada. E hoje é um pouco diferente porque eu compro, entrego e presenteio com o meu livro, mas antes, né, de fazer a escrita do meu, de autografar o meu, eu gostava muito de presentear com esse livro, porque ele fez muito sentido na minha vida. E por isso eu gostaria de fazer a leitura com vocês. Vai ser um capítulo por dia, assim como o autor pede que a cada dia a gente faça a leitura de um dos capítulos. Por quê? É igual aquela história, né? O psicólogo muitas vezes ele fala para a pessoa, para o cliente, para o paciente fazer, quando for assistir filme, assistir um filme ao máximo por dia. Por quê? Para tirar as reflexões daquele filme, daquela série, daquilo que foi edificante na vida de cada um. Então, o autor, né, o Rick Warren, ele quis trazer essa mensagem de que seja feita a leitura de um capítulo por dia para meditação, para decorar versículos e para que a gente fique trazendo essa memória durante o dia. Com a mensagem, né, que o autor quer nos passar e aquilo que a gente precisa meditar. Então vamos lá começar, dia 1. Então vou ler a introdução de Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Para que estou na Terra? Este livro é dedicado a você. Antes que você nascesse, Deus planejou este exato momento em sua vida. Não é por acaso que você está segurando este livro. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você, aqui neste mundo e para sempre, na eternidade. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em nós. Está em Efésios 1:11. Sou grato a centenas de escritores e professores clássicos e contemporâneos que moldaram minha vida e me ajudaram a aprender estas verdades. Agradeço a Deus e a você o privilégio de compartilhá-las. Aqui mostra, né? Grato a centenas de escritores e professores. Como os professores não ensinam, né?
e como esses professores têm que estar com a cabeça na verdade, para que esses alunos, né, esses aprendizes possam aprender da melhor forma possível, com a verdade, com a cosmovisão da verdade, né? Porque a verdade pode ser muitas, né? De acordo com cada um, mas a verdade é uma só. Então a gente tem que ir em busca da verdade, que é a palavra de Deus. Uma jornada com propósitos, compreendendo profundamente este livro. Esta obra é mais que um livro. Trata-se de um guia para uma jornada espiritual de 40 dias, que o capacitará a descobrir a resposta à mais importante indagação da vida. Afinal de contas, por que estou aqui? Ao concluir esta jornada, você conhecerá o propósito de Deus para a sua vida e terá uma compreensão mais ampla de como se encaixam todas as peças da existência. Assimilar essa perspectiva reduzirá seu estresse, simplificará suas decisões, aumentará sua realização pessoal e, o mais importante, irá preparar você para a eternidade. Seus próximos 40 dias. A expectativa média de vida nos dias de hoje é de aproximadamente 28 mil dias. Eu fiz essa conta, 28 mil dividido por 365 dá em média 76, no caso anos, né? Mas eu queria lembrar que em Gênesis 6:3, Deus fala que o Espírito ele fica em nós por até 120 anos. Então, qual que é a verdade aqui para nós? Uma estatística ou a própria palavra e o nosso manual de vida, que é o do Criador? Eu prefiro ficar com essa do Criador, mas nada que faz com que eu não acelere, né? Porque se a gente tem aí um tempo já destinado, né, predestinado para nós, a gente tem que acelerar, cumprir nosso propósito nesse tempo que a gente tem, né, de passagem aqui na Terra, porque a gente sabe que aqui é só uma passagem, não é? Então, essa deverá ser a duração de sua vida em condições normais. Você não concorda que seria sábio dedicar 40 desses dias para saber o que Deus quer que você faça com o restante deles? A Bíblia deixa claro que Deus considera espiritualmente relevante o período de 40 dias. Sempre que desejou preparar alguém para seus propósitos, Deus usou 40 dias. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. Se a gente for pensar, 40 dias é um número que marca transformação, né? E aqui ele tem uma conotação espiritual, né? O quanto 40 dias representa, né? De forma simbólica e espiritual. Então, a vida de Moisés foi transformada nos 40 dias que ele passou no Monte Sinai. Os espiões foram transformados após 40 dias na Terra Prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias, proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Vou dar só uma paradinha para eu escrever aqui nos comentários o que a gente está fazendo agora, que é a leitura do livro Uma Vida com Propósito. Com propósitos no plural, porque a gente tem mais de um, não é mesmo? E vou fixar aqui nos comentários, dia 1. Quero ver quem vai estar comigo nessa durante 40 dias, hein? O som tá bom aí, amor? Tá me ouvindo?
Então, como eu disse, 40 é um número espiritual, um número de transformação, né? Como eu disse, antes de fazer a leitura, pessoas já me escreveram falando que foram transformadas com a leitura desse livro. E comigo não foi diferente. E aqui a gente o autor cita, né, os 40 dias sobre os personagens bíblicos onde eles foram transformados. Ok, então. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias em uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados nos últimos 40 dias em que estiveram com Jesus após a ressurreição. Os próximos 40 dias vão transformar a sua vida, e assim eu espero, e a minha também. Este livro é dividido em 40 breves capítulos, e mais o bônus de 2 capítulos. Recomendo enfaticamente que você leia apenas um capítulo por dia, para que possa meditar sobre as implicações de cada um deles em sua vida. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Assim você saberá o que fazer conforme a vontade de Deus. Está em Romanos 12, 2. Oi, Nath. Uma razão pela qual a maioria dos livros não traz mudança alguma para a nossa vida é o fato de nós, ansiosos por ler o capítulo seguinte, não pararmos um pouco para refletir sobre o que acabamos de ler. É igual eu comentei, os psicólogos às vezes eles orientam, né, que as pessoas ouçam e vejam um filme só por dia, para que haja meditação por parte de quem está assistindo, né? E com o livro não é diferente. Se a gente faz a leitura de 1, de 2, a gente não vai processando aquela informação. Então é preciso meditar, fazer a introspecção daquilo que foi lido, né? E fazer tarefas, se possível. Não se contente em ler este livro, interaja com ele, sublinhe, anote os pensamentos nas margens, faça-o seu, personalize-o. Os livros que mais me ajudaram foram aqueles os quais reagi, não limitando a lê-los. 4 recursos que vão ajudar você. No final de cada capítulo há uma seção intitulada Pensando sobre meu propósito de vida. Lá você encontrará tema para reflexão. Trata-se de uma verdade simples que resume um princípio para a vida, guiada por propósitos, sobre a qual você poderá refletir ao longo do dia. Paulo disse a Timóteo: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Está em 2 Timóteo 2, 7. Versículo para memorizar. Trata-se de um versículo bíblico que ensina uma verdade contida no capítulo. Se você realmente deseja aperfeiçoar a sua vida, comece adquirindo o importante hábito de memorizar trechos das Escrituras. Você pode até mesmo copiar os versículos em pequenos cartões para levá-los com você. Pergunta para meditar. A pergunta vai ajudar você a ponderar a respeito das implicações do que você leu e de como isso se aplica a você. Incentivo você a escrever suas respostas nas margens deste livro ou em um caderno, ou adquirir um exemplar do diário, Uma Vida com Propósitos, livro que o deverá acompanhar, pois foi elaborado para este fim. Anotar seus pensamentos é a melhor forma de esclarecê-los. É aquela situação, né? Se a gente lê e não faz anotação, não grifa, o nosso aprendizado, ele se dá em menor grau. Então, por isso o autor fala, né, para grifar, personalizar mesmo o livro
para que fique gravado na memória, principalmente se você quiser relê-lo, né? Pegando as partes mais importantes que vai fazer bem, numa leitura mais dinâmica. No apêndice 1 você encontra questões para debate. Recomendo que você convide um ou mais amigos para juntar-se a você na leitura deste livro durante os próximos 40 dias. Olha aí nosso desafio. A jornada é sempre mais suave quando a compartilhamos com um parceiro ou em grupo pequeno de leitura. Você terá com quem discutir o que leu e trocar ideias. Isso vai ajudar você a se aperfeiçoar e a se fortalecer espiritualmente. O verdadeiro crescimento espiritual jamais será uma busca individual, solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. É isso aí, Natália, grifar e anotar, absorvemos mais, né, do que somente ler. A melhor maneira de explicar o propósito de Deus para a vida é permitindo que a Bíblia fale por si mesma. Por isso, a Bíblia é citada exaustivamente neste livro, sendo empregados mais de 1000 versículos diferentes, extraídos de 6 traduções ou paráfrases publicadas em português ou traduzidas de outras 9 versões em língua inglesa. As razões que me levaram a usar diversas traduções estão no apêndice 1. Já orei por você. Enquanto escrevia este livro, orava frequentemente para que você experimentasse o indescritível sentimento de esperança, vigor e alegria que se sente ao descobrir o motivo que levou Deus a colocar você nesse planeta. É algo incomparável e fico entusiasmado com isso, pois sei que coisas maravilhosas acontecerão em sua vida. Aconteceram comigo e desde que descobri o propósito de minha vida, não foi mais o mesmo. Não fui, né? Para conhecer os benefícios que virão, quero desafiar você a permanecer nessa jornada espiritual pelos 40 dias, sem perder uma leitura diária sequer. Sua vida vale o tempo dedicado para pensar no assunto. Faça disso um hábito diário, um item de sua agenda. Se você deseja assumir o compromisso, vamos juntos firmar um acordo. Sua assinatura vai torná-lo relevante. Se alguém quiser acompanhar você na leitura desta obra até o final, faça-o comprometer-se também. Vamos começar juntos? Então aqui está o desafio, né? Uma nova edição para uma nova geração. Isso é a palavra do autor. Está em Salmo 78, 4. Não vamos guardar isso para nós, vamos passá-lo para a próxima geração. Então a palavra de ordem aqui é a autorresponsabilidade, não é? O que a gente aprender, a gente tem que passar para a próxima geração. Então, para começar, né, esse primeiro dia, o autor já fala sobre escrevermos para a nossa geração. Então, o que a gente aprender, esse aprendizado, ele tem que deixar legado nas pessoas. Imagina se você partisse hoje, o que você teria deixado para aqueles que ficaram? Além da saudade, não é? Vamos lá? Recentemente, um rapaz de 22 anos, chamado Mark, entrou em contato comigo por meio de uma rede social e me perguntou: como posso saber qual é o meu propósito na vida? Enquanto conversávamos no chat, fiquei sabendo que seus pais haviam lido este livro, embora ele não, já que tinha somente 12 anos quando foi publicado. Cada nova geração deve redescobrir os propósitos de Deus para ela mesma, mas Deus também acrescenta que a geração mais velha é responsável por passar adiante o que aprendeu, para que cada geração renove sua esperança em Deus. Está em Salmos, né, 78, 7. Em Tito também fala, né, que no caso as mulheres mais velhas devem edificar a vida das mais novas e
para que elas encontrem, né, um caminho mais leve, um caminho mais fácil, né, porque a gente sabe que a nossa vida existe desafios. Só que se a gente mostra onde nós erramos, né, como fazer para essas pessoas, né, mais jovens, de uma geração abaixo da nossa, esse caminho vai ser com certeza de maior sucesso. Por quê? Porque nós já ensinamos onde nós erramos e é mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que a gente errar propriamente dito, não é? Então, se a gente puder aprender, né, com os mais velhos, isso vai fazer com que a nossa vida seja melhor vivida, vamos dizer assim. Esta edição expandida possui 2 novidades. Cada um dos 42 capítulos é introduzido por um vídeo, ver links, porque ele tem um QR Code que vem o vídeo. 2 capítulos de bônus sobre as barreiras mais comuns para ter uma vida com sentido. Dedico esta nova edição a todos que, como Mark, são a nova geração, mas que estão fazendo a mesma pergunta que as gerações passadas fizeram. Para que estou neste mundo? É uma honra poder servir vocês. O Senhor é bom, sua fidelidade continua a cada geração. Salmo 100, versículo 5. Então aqui na próxima página fala do compromisso. Com a ajuda de Deus, comprometo-me a empenhar os próximos 40 dias para descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Seu nome, o nome do companheiro e assinatura. Quem se compromete aí? Quem assina aqui? Quem assina aqui comigo, ó? Os 40 dias de transformação. Quem vai sair do ponto A e vai ao ponto C, quem sabe D, ponto E, né? De acordo com o que cada um aí tem buscado. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Essa mensagem está em Eclesiastes 4, de 9 a 12. Que bom, Dê, tá comigo. Afinal de contas, por que estou aqui? Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Provérbios 11, 28. Felizes os que confiam no Senhor. São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Em Jeremias 17, de 7 a 8. Então vamos começar? Bora lá? Primeiro dia, a gente leu a introdução, eu falei um pouquinho da importância desse livro e o objetivo do autor, que é gerar transformação em nós, né? Para ativar o nosso propósito, porque a nossa identidade ela já está firmada no Senhor. A gente sabe que Ele nos deixou a herança dele, que é o quê? Nós somos herdeiros, filhos. Então, quando a gente tem a nossa clarificação de identidade, o nosso propósito vai ser só um desdobrar dessa identidade. E aqui eu creio que quem está aqui presente já tem a clarificação dessa identidade. E se não tiver, a gente vai descobrir no caminho. Então, nós vamos fazer leitura de um capítulo por dia. Vai ser bem rapidinho, a menos de 10 minutos. Se eu não conseguir todos os dias no mesmo horário, na segunda-feira, por exemplo, eu já não consigo, mas eu vou deixar sempre entre 6 e 8 da noite, já vai estar gravado no meu perfil. Caso eu não consiga no horário de 6 e 7, assim que eu conseguir, que eu chegar em casa, eu já
eu já ligo aqui a live pra gente ter entre 6 e 8 horas da noite. E hoje foi um pouquinho mais demorado, por quê? Porque a gente leu a introdução, né? E os próximos vídeos vão ser menores, tá bom? Então vamos começar? Capítulo 1, dia 1. Tudo começa com quem? Com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1:16. A nossa fonte é ele. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Isso aqui é uma frase de um ateu, Bertrand Russell. Então, tem uma frase que a gente fala, né, que Deus não existe. Como assim, Tiziana? Deus não existe? Deus não existe porque Ele é a fonte de todas as coisas. Então, ninguém o criou, por isso que Ele não existe. Ele se criou, né? Tudo vem dele e é para Ele. Então, vamos lá. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvenderá o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Está em Jó 12:10. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes, seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante podem atestar sua utilidade. Certa vez fiquei perdido nas montanhas, quando parei para perguntar como chegar ao acampamento. Disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, não você usar Deus para os propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Está em Romanos 8:6. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda,
pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente os seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pede-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus os criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Está em Mateus 16, 25. Este não é um livro de autoajuda, não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou a planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam quando dizem: sempre pensei que a vida fosse. Querem dizer: este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. Dr. Hugh Morhard, professor de filosofia na Universidade Americana, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando: qual o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que lhes respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Está em 1 Coríntios 2, 7.
Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, Ele é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Efésios 1, 4-6. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Deus já pensava em você, muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata este livro. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda. Aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de São Petersburgo, foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrando na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. E aqui, finalizando esse primeiro dia, ele deixa uma mensagem, um tema de reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. Ao final desses 40 dias, eu creio que muita coisa vai ser clarificada, né? Se é que ainda você não tem clareza da sua vida, o propósito para que você foi criado, quem é a sua fonte, qual é o sentido da sua vida, o porquê você foi criado. Mas esse desafio da leitura dos 40 dias, ele vai possibilitar isso a você, para que você tenha clareza e que você possa viver, né, da melhor maneira possível. E o tema para reflexão é: eu não sou o foco. Versículo para memorizar, que está em Colossenses 1,16. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Todas as coisas começam nele, e nele encontram seu propósito. Colossenses 1,16. Pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Então, esses são os temas, né, de reflexão que o autor deixa para nós, né, dizendo que nós não somos o foco. Por que muitas pessoas, né,
algumas vezes falam que tem dificuldade de entender qual que é o seu propósito. Porque, na verdade, o seu propósito, ele não está nele mesmo. O nosso propósito, ele está o quê? Na fonte. Primeiro a gente tem que olhar para Deus, para que a gente possa ouvir e discernir aquilo que Deus tem para nós. Nunca o propósito ele vai estar oriundo, né, de nós mesmos. Nós não somos o foco. E ele deixa aqui um versículo para a gente memorizar. Por que que é importante memorizar? A palavra fala que quando passamos certas situações, o Espírito Santo ele nos lembra, ele nos traz a memória dos versículos. Então, se eu tenho esse treinamento, né, de leitura, de memorização, o Espírito Santo vai me lembrar na hora que eu preciso daquele versículo específico. Então é importante a gente treinar, né, trabalhar em relação a isso, para que a gente consiga discernir no Espírito a palavra de Deus, por meio, né, do auxílio do Espírito Santo na nossa vida. Então é isso. Amanhã a gente vai para o dia 2 e fazemos a leitura do dia 2. Amanhã vai ser mais curtinho, porque hoje eu fiz uma introdução aqui do livro. E se você não assistiu, eu vou deixar gravado, não assistiu o início, para que a gente possa seguir esses 40 dias de transformação. Espero que tenha falado com você e tenha feito sentido. Afinal, a gente está lendo um livro, Uma Vida com Propósitos. E eu agradeço a todo mundo que entrou aqui, que participou, que deu dica, que falou um pouquinho de si. Vou deixar gravado da mesma forma, como eu não vou conseguir entrar todo dia no mesmo horário, mas entre 18 e 20 horas vai estar gravado, tá bom? Porque por causa da rotina de trabalho eu não consigo chegar todo dia no mesmo horário. Mas até as 20 horas à noite a gente consegue deixar registrado aqui, tá bom? Obrigada, meninas, por entrar, por estar aqui me auxiliando, tá bom? Um beijo grande para vocês. Beijo.